Oi, Wellington, obrigado. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui participando do Portal Disparada, dessa nova iniciativa que eu desejo todo o sucesso do mundo. Na verdade, acho que a pandemia, como em qualquer indústria, foi uma grande porrada no mercado editorial no início. Se você pegar exemplos, por exemplo, da Itália, onde, enfim, no começo da pandemia foi um dos maiores focos, as livrarias ficaram fechadas por semanas, faturamento chegou a zero nas vendas em livrarias físicas, em alguns meses, 1 ou 2 meses. Então foi muito complicado. Só que depois o mercado se mostrou muito capaz de se adaptar e enfim, de buscar soluções de uma maneira surpreendente, que nem eu esperava, porque é um mercado bastante conservador. Então eu não diria que a pandemia ajudou o mercado ou que ele se desenvolveu mais por causa disso. Na verdade, a gente hoje está vendo os primeiros resultados de vários países do ano passado. Alguns países tiveram crescimento de vendas, mas é uma sensação de ufa, cresceu 2%, não foi o desastre de cair 20% ou 30% como se esperava antes. Isso no curto prazo. No longo prazo, eu acho que a pandemia tem um efeito positivo, sim, porque ela fez todas as tendências modernizantes e tendências que já operavam no mercado editorial, de digitalização, de venda online, etc., acelerarem. Ou seja, não mudou, as tendências não se alteraram em nada com a pandemia, mas elas se aceleraram numa velocidade absurda. Então, aquela livraria que nunca tinha nem feito o seu site, fez o site correndo em 2 semanas. O cara que não tinha entrega a domicílio começou a fazer entrega a domicílio. A editora que ainda ficava discutindo, eu vou lançar meu livro só em papel e só vou lançar ele em digital, em áudio daqui 2 anos, começou não só a lançar junto, como a lançar primeiro em digital. Então, e todas essas tendências são positivas porque elas democratizam o acesso à leitura. Assim, qualquer coisa digital do livro tem o mesmo papel que a imprensa de Gutenberg teve quando ele popularizou os livros. Tem uma questão de democratização do acesso ao conhecimento e à leitura que é super importante. Então, nesse sentido, eu acho que é super positivo, e se a gente pensar em 5 anos, o mercado vai estar muito mais moderno, muito mais acessível, muito mais democrático do que ele estaria se não tivesse a pandemia em 2020. O Brasil, em termos de audiolivros, o Brasil tem 4 plataformas. Hoje você tem a Storytel, você tem a YouBook, que foi a pioneira, que veio logo do início. Você tem a Toca Livros e você tem... nossa, fugiu o nome agora, mas você tem mais uma que foi feita por um grupo de editores no Brasil. De certa forma, apesar da YouBook, acho que já tem uns 5 anos, ainda está começando no Brasil. O brasileiro ainda não tem o hábito de ouvir audiolivro. Mas não tá tão ruim assim, você tem que... É engraçado, parece até a história do corona, né? Todo mundo só se compara com quem tá melhor, e acho que você tem que comparar com o universo. Então o Brasil tá num segundo pelotão, mas o Brasil tem 4 lojas para comprar audiolivros, a Grécia, por exemplo, não tem nenhuma e não tem nenhum audiolivro. Então não tá tão ruim assim, mas ainda tá muito embrionária a coisa, ainda tá começando devagar. Eu acho que a maior dificuldade do audiolivro no Brasil é que o brasileiro não gosta de livro e não gosta de leitura. Então, se por um lado o audiolivro ele é uma ferramenta que atrai pessoas que não gostam de ler, e acho que, de novo, aumentam o acesso e democratizam o acesso ao trabalho literário em outro formato. Então, tem gente que não gosta de ler, mas vai ouvir um livro, isso é fato, todo mundo está percebendo isso. As plataformas sabem que muitos dos seus clientes não costumam ler livros, isso é uma verdade. Por outro lado, as primeiras pessoas que vão aderir ao audiolivro são as pessoas que leem mais. Então, se você tem uma base de leitores num país, é muito mais fácil o audiolivro surgir. Então, acho que o Brasil sofre um pouquinho por isso, um país que lê, em média, 2 livros por ano, e um livro é para a escola e o outro não é lido pela metade. Então, eu acho que esse é o maior problema. No fundo, o audiolivro talvez venha ajudar isso, mas num primeiro momento ele sofre porque não existe o hábito da leitura, não existe o hábito da valorização do texto e do trabalho literário. Existe essa ideia de que os editores definem o que as pessoas vão ler, de que os editores têm esse grande poder de... Então agora eu vou usar os livros para fazer uma lavagem cerebral, etc.
Isso não é verdade. Os editores, na verdade, eles têm que responder às demandas do mercado. O problema é que muitos editores acreditam nisso, né? Muitos editores acreditam que a missão deles é mudar os hábitos de leitura, trazer ao público os livros que foram importantes para eles. Isso, para mim, é uma visão completamente errada. Eu acho que a função do editor nunca é desenvolver hábitos de leitura, nunca é criar uma maior intelectualização ou um maior interesse em livros superliterários. Eu acho que essa é uma obrigação de toda a sociedade e o editor faz parte ali. Mas a obrigação do editor é prover livros com qualidade de produção, os melhores textos possíveis, da melhor forma possível, que os leitores querem ler, né? Sem preconceito. O editor não pode ser um censor, ele é um editor. Né? E, na verdade, a fronteira entre curadoria e censura é muito sutil. Então, mas o editor ele tem que, no máximo, ser um curador e nunca ser um censor. Nesse sentido, eu não acho que existe nenhum grande plano maligno com isso. Se publica livros de autoajuda porque é uma demanda para livros de autoajuda. Mas existe um certo mito de que só livro de autoajuda vende, que não é verdade, e um mito maior ainda que é que qualquer livro de autoajuda vende. Olha, eu acho que eu não tenho dados aqui, é um feeling, mas eu acho que os maiores fracassos de livros lançados foram de autoajuda. Então, claro que muitos deles são grande sucesso e quando um livro de autoajuda estoura de vender, sai da frente, é um absurdo, é muito mais que um livro de literatura clássica, um livro de literatura mais intelectual, com certeza. Mas também tem muito livro de autoajuda que não chega a lugar nenhum. Então, não é porque o livro é de autoajuda que ele vai dar certo. Então, essa categoria é uma categoria que ou dá muito certo ou dá muito errado, então tem um grande risco. Enquanto outras categorias, você vai publicar um livro, você sabe que ele nunca vai estourar, mas você sabe que você vai vender razoavelmente aqui e ali para o seu nicho. Então, eu acho que existe um pouco de mito em relação ao livro de autoajuda. E também, como você disse, tem livros de autoajuda que são bons e não necessariamente porque é um livro de desenvolvimento, etc., ele vai ser ruim. Acho que esse segmento também sofre muito preconceito. Então, tem muito livro ruim, claro, mas também tem livros que são razoáveis e sofrem preconceito. Então, enfim, a Rússia tem alguns temas extremamente complexos, como por exemplo, homossexualidade, mas existem editoras, basicamente existem editoras de LGBT na Rússia, que fazem isso de forma discreta, tal, então é um país super complexo, porque às vezes você vai na lei e não tem nada proibido. A censura não existe de forma legal, mas ela existe de forma prática ou por influência da igreja. Mas, nesse sentido, é tão diferente assim do Brasil? Né? Não sei, eu acho que não. Então, existem formas de exercer censura que não são oficializadas e não são tão claras. A grande diferença do mercado russo é que, principalmente em ficção, você tem um grupo lá, que é o Grupo Exmo, que controla 70% a 80% do mercado de ficção. Tá para comprar uma outra empresa agora, então vai virar basicamente um monopólio. Essa empresa é alinhada com o governo russo atual. Então, obviamente, eles nunca vão publicar nada muito agressivo, então isso sobra para as editoras independentes, que podem sofrer formas de perseguição, obviamente, se publicar alguma coisa extremamente contra o establishment político atual, com certeza, né? A situação da Rússia de hoje, com o maior oposicionista do Putin preso, etc., demonstra isso. Por outro lado, no Brasil, você teve livros fazendo paródia do Eduardo Cunha, que foram proibidos também, ou você teve toda uma discussão das biografias com a proibição da biografia do Roberto Carlos, que eventualmente levou-se a uma decisão do Supremo Tribunal sobre a questão e ficou liberado, obviamente, você fazer qualquer biografia sem nenhuma censura prévia. Mas se você vê que não é tão distante assim, não é essa coisa preto e branco que existe. Eu acho que todos os países, tanto o Brasil quanto a Rússia, ainda sofre um pouco em níveis diferentes, mas com algum tipo de censura ou de perseguição em função das ideias. Espero que não, porque eu não aguento mais essa pandemia. A última coisa que eu quero é ver lendo livros sobre isso, de ficção. É engraçado, eu gosto muito de assistir séries. Eu estou assistindo séries antigas agora,
porque não tem pandemia, não tem ninguém de máscara, etc. Eu espero que não, e eu acho que não, porque eu acho que o público está de saco cheio disso, e eu acho que ele vai cansar disso. Claro, daqui a alguns anos pode ser uma temática interessante, vai ser quase como, em vez de essa literatura distópica, que as pessoas pensam no futuro, eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter uma literatura distópica que vai olhar para o passado. Mas eu acho que o público vai se cansar. A literatura tem uma função de escapismo muito grande também. Então, eu acho que as pessoas vão se cansar e ninguém vai... Imagina, você já está num dia a dia preso em lockdown ou sem poder fazer as coisas que você quer e você vai ler um livro ainda sobre isso? Eu acho que não. Por outro lado, sendo advogado do diabo de mim mesmo, né? Tá todo mundo mais ou menos passou por alguma forma de lockdown, ficou preso em casa e lança o Big Brother no Brasil e é um grande sucesso ficar vendo os outros presos em casa também. Então talvez eu esteja errado, mas eu espero que o público tenha um gosto diferente, um interesse diferente para buscar outros tipos de coisa em vez de ficar só em cima disso. Mas, de novo, o que importa para os editores e para o mercado editorial é produzir o que o público quer. Então, se o público quer livros sobre a pandemia, que sejam produzidos os melhores livros possíveis sobre a pandemia. Obrigado, Wellington. Prazer. Conte sempre comigo. Um abraço.